Era uma noite de outono em 1984, o tipo de noite que parecia ideal para uma viagem longa e tranquila. Eu e meu amigo, Ricardo, tínhamos decidido visitar um parente distante que vivia em uma pequena cidade rural. Saímos tarde, por volta das 22 horas, acreditando que a viagem seria fácil, com pouco tráfego, e a brisa fresca entrando pelas janelas abertas do carro. O rádio tocava músicas dos anos 80, proporcionando uma trilha sonora calma para o que deveria ser uma viagem comum. Conforme avançávamos pela estrada deserta, o asfalto começava a dar lugar a um caminho de terra batida, cercado por campos escuros e florestas densas. A única luz vinha dos faróis do carro e da lua cheia, que parecia mais próxima e mais brilhante do que o normal. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo ronco do motor e pelas folhas farfalhando ao vento. Mas algo na atmosfera estava errado, algo que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Foi então que uma luz surgiu no horizonte, inicialmente pequena, como uma estrela solitária, mas que rapidamente cresceu em intensidade. Era uma luz branca, brilhante, que não piscava como um avião ou emitia o zumbido de um helicóptero. Ela parecia estar suspensa no ar, observando, e, para nosso espanto, começou a nos seguir. "Tenta acelerar, vê se a gente despista essa coisa", disse Ricardo, com um tom que misturava curiosidade e apreensão. Pisei no acelerador, mas a luz nos acompanhava, mantendo a mesma velocidade e distância. O medo começou a se instalar dentro de mim, transformando a tranquilidade da noite em algo assustador. Não havia explicação lógica para o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos de tensão crescente, decidi parar o carro. Precisava entender o que era aquela luz. Estacionei na beira da estrada, desliguei o motor, e por um instante, tudo ficou em silêncio. A luz também parou. Era como se estivesse esperando, calculando o próximo movimento. O ar ao nosso redor parecia pesado, opressivo, como se o próprio tempo tivesse parado. Ricardo e eu trocamos olhares nervosos, nossos rostos iluminados apenas pela luz fantasmagórica que pairava acima de nós. "Isso não é normal", ele murmurou, a voz baixa, quase como um sussurro. Tentei me convencer de que era apenas um fenômeno natural, mas no fundo, algo me dizia que estávamos diante de algo muito além da compreensão humana. Tentamos seguir em frente, mas a luz continuou a nos perseguir. A cada curva, a cada aceleração, ela permanecia lá, implacável. A sensação de ser caçado começou a se tornar insuportável. Meu coração batia descontroladamente, e minhas mãos suavam no volante. Foi então que, em um momento de pânico, perdi o controle do carro. Ele derrapou violentamente, saindo da estrada, e se dirigindo perigosamente em direção ao barranco. Lembro-me de segurar o volante com todas as minhas forças, esperando o impacto inevitável. Mas, para minha surpresa, ele nunca veio. No instante em que o carro deveria ter colidido, tudo ao nosso redor mudou. Não havia mais estrada, não havia mais árvores ou céu. Estávamos flutuando em uma escuridão total, uma escuridão tão profunda que parecia absorver toda a luz e calor. Quando a escuridão começou a ceder, percebi que estávamos em um lugar completamente diferente. O chão sob nossos pés era liso, metálico, e emitia um brilho fraco e azulado. O ar era pesado e frio, com um cheiro estranho, como ozônio misturado com algo indefinível. Tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado, como se estivesse preso por correntes invisíveis. Ricardo estava ao meu lado, seus olhos arregalados de pavor, mas igualmente incapaz de se mover ou falar. Foi então que os vimos. Seres altos e esguios, com pele acinzentada e olhos negros e penetrantes. Seus corpos eram delgados, quase esqueléticos, e se moviam com uma fluidez assustadora, como se deslizassem pelo ar. Eles não falavam como nós, mas emitiam uma série de sons guturais e sussurros, que pareciam reverberar em nossas mentes, mais do que em nossos ouvidos. Era como se estivessem se comunicando diretamente com nossos cérebros, invadindo nossos pensamentos mais profundos. A sensação de impotência era esmagadora. Sentíamos suas presenças vasculhando nossas memórias, explorando nossas emoções, mas éramos incapazes de fazer qualquer coisa a respeito. Podia sentir uma pressão crescente na minha cabeça, como se eles estivessem tentando acessar algo escondido em minha mente, algo que nem eu mesmo conhecia.
O pavor que sentia era diferente de tudo que já havia experimentado antes. Não era apenas o medo do desconhecido, mas o terror absoluto de estar à mercê de seres tão poderosos e enigmáticos. De repente, uma intensa luz branca inundou a sala, e tudo ficou branco. Quando a luz se dissipou, percebi que estava de volta ao carro, estacionado à beira da estrada, exatamente no ponto onde havíamos parado antes de tudo começar. Ricardo estava ao meu lado, ainda em estado de choque. O silêncio era ensurdecedor. A luz no céu havia desaparecido, e a noite estava novamente calma, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado dentro de mim, uma sensação persistente de que eu não era mais o mesmo, que uma parte de mim havia ficado naquele lugar desconhecido. Tentamos voltar à normalidade, seguir nossas vidas como antes, mas a experiência nos assombrava constantemente. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda consigo ver aqueles olhos negros me observando, como se estivessem esperando a hora certa para voltar. Nunca mais falamos sobre aquela noite, mas o silêncio entre nós era o suficiente para saber que ambos compartilhávamos o mesmo medo, a mesma certeza. Eles ainda estavam lá fora, e um dia, talvez, voltassem para terminar o que começaram. Desde então, toda vez que viajo à noite, não consigo evitar olhar para o céu, temendo ver aquela luz brilhante novamente, e reviver o pesadelo da abdução que mudou nossas vidas para sempre.